O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu que os ataques americanos resultaram na destruição total das capacidades nucleares do Irã, após a divulgação de um documento do Serviço de Inteligência americano que questiona a eficácia dos bombardeios de 3 instalações nucleares. Ontem, inclusive, a imprensa americana publicou um relatório preliminar que afirma que os ataques atrasaram o programa nuclear iraniano por alguns meses, sem conseguir destruí-lo por completo. O professor Alexandre Pires está com a gente nesta manhã, analisando aqui esses eventos todos, e esse é um dos temas para que a gente possa abordar com ele. O professor, quando a gente fala aí que não se destruiu o programa nuclear iraniano, apenas atrasou, ou seja, o que era um objetivo tanto do Netanyahu e depois parece que passou a ser do Donald Trump, não foi cumprido. E aí, infelizmente, se a gente teve um conflito, e se for verdade que o Irã estaria tentando ou chegando perto de uma bomba nuclear, de uma arma nuclear mais potente, isso pode acontecer daqui a pouco novamente, ou seja, a tensão de novo pode se voltar, não, professor? Exatamente, Roberto. Se você tem uma estrutura ali que ainda foi mantida e há uma desconfiança que muito do programa foi mantido e que também o material que eles já haviam acumulado de urânio enriquecido também não foi atingido, a inteligência diz que é em torno de 400 quilos, esse material poderia, caso as centrífugas não tenham sido atingidas, ser enriquecido a 90%, e pelas estimativas o Irã ainda teria uma capacidade de fazer em torno de 14, 15 bombas nucleares, né? Lembrando que o Irã tem capacidade, Roberto, de entregar essas bombas não só no território israelense, mas em outros territórios ao mesmo alcance, né? Ou seja, então ele tem capacidade balística, mísseis que conseguem atingir Israel, e se o material existe e ele ainda mantém as centrífugas, ele conseguiria ter esse material físsil ali necessário para fazer bombas. Então, a grande preocupação é saber se esses ataques conseguiram, de fato, destruir infraestrutura. Nós não podemos negar que esses ataques podem forçar o Irã a sentar à mesa de negociação e tentar discutir os termos do seu programa nuclear. Lembrando que para Israel e para os Estados Unidos, o programa nuclear, do ponto de vista militar, tem que cessar. E para Israel tem um outro agravante. Qualquer projeto de enriquecimento também deveria cessar. Então, é por isso que está havendo, dentro do próprio governo americano, da sua agência de inteligência, essa dúvida aí com relação ao alcance desses ataques e a capacidade de destruir o programa nuclear iraniano. Agora, professor, você vê que os dois lados têm real interesse para sustentar esse cessar-fogo ou trata-se mesmo apenas de um recuo até estratégico? Olha, Soraya, historicamente, qualquer cessar-fogo ele significa uma etapa diplomática. Olha, vamos interromper as hostilidades e agora vamos negociar. Se nós percebemos nos próximos dias que não há negociação, o cessar-fogo ele é inócuo, né? Simplesmente ele vai ser um período ali de pausa de um conflito, né? Ou seja, teria que sair agora, depois desse cessar-fogo, digamos que as negociações comecem daqui uma semana, 2, talvez um mês, o indicativo de uma declaração conjunta. Primeiro, uma paz, porque o que houve foi uma guerra, ainda que tenha sido uma guerra de curta duração. Então, teria que ter um acordo de paz ao fim desse cessar-fogo, né? E esse acordo de paz teria que endereçar ali os problemas ligados ao programa nuclear iraniano. Então, não existe cessar-fogo em que as partes simplesmente param os ataques e também não fazem diplomacia. Tem que ter a contrapartida diplomática. E o que nós estamos percebendo nesse momento é que há conversas, os Estados Unidos, pelo visto, são os mediadores, ou seja, o Witkoff, que é o enviado, está lá na região. Há o Donald Trump nas suas redes sociais a todo momento dizendo que os iranianos entraram em contato, que Israel entrou em contato, mas se não sair ali um acordo, uma declaração, algo oficial, equacionando todas as questões que levam ao conflito,
seja o apoio do Irã aos grupos que fazem ataques a Israel, grupos considerados por Israel como terroristas e por outros países importantes, com relação ao enriquecimento de urânio, com relação aos mísseis balísticos. Se não houver isso, nós sabemos que daqui a pouco a guerra recomeça.